Vamos agora falar sobre lidando com pessoas difíceis e poderosas. Gente, e poderosas, né, é um detalhe importante aqui nesse título. Sabe por quê? Porque é simples. Se você tem uma pessoa que é difícil, mas que ela está abaixo de você, você demite ela. Você manda embora, né? Você dá o pé na bunda, me desculpe. Agora, quando a pessoa está acima de você, né? Você viu que um monte de pergunta que foi feita para a gente aqui, né, Cira? Mas e se a diretoria, se o diretor, se o meu chefe? Eu acho que quase todas as perguntas eram assim, né? E meu chefe, meu diretor, a diretoria? Porque, assim, você lidar com uma pessoa difícil está abaixo de você, se você não gosta dela, você, em algum momento, manda ela embora. Agora, quando está acima de você, quando é seu cliente ou quando é seu chefe, bem, aí o papo é outro. Porque lidar com pessoas poderosas é geralmente intimidante, né? Pensa no presidente do hospital, no presidente da instituição, do CEO, né? No diretorzão lá da instituição que você trabalha. Ele já atingiu o ápice, ele está no topo da pirâmide, tá? E o topo da pirâmide é solitário, ele está lá no ápice das realizações da carreira dele, né? No topo da carreira dele. E ele, obviamente, não chegou lá à toa, tá? Geralmente tem charme, confiança, inteligência, né? E isso merece admiração a respeito. Mas como ele alcançou tudo isso, né? Às vezes levou lá 30 anos para chegar onde ele chegou, é muito provável que ele, além de ter sido, né, um trabalhador incansável, ele também se tornou uma pessoa intensa, exigente e temperamental. E como é que você lida com essa pessoa? Aliás, melhor dizendo, como você ganha a confiança dessa pessoa? Porque disso que a gente está falando desde ontem, né? De como você se destacar como consultor, se destacar como engenheiro, destacar como profissional e conquistar a confiança, né? Ou conquistar novos clientes. Então, assim, eu vou dar uma série de dicas úteis aqui e agora eu vou ser um pouco mais veloz do que no capítulo anterior. Primeiro, as pessoas poderosas são intuitivas, sabe? Até porque elas podem, né? A pessoa que ela já está lá, ela é presidente de um hospital, ela não tem que pedir permissão para outras pessoas, ela não tem que pedir bênção para as outras pessoas. Então, elas podem tomar decisões muito mais rápidas, porque elas podem. Então, a lei da primeira impressão é ainda mais importante, né? Quando você está indo conhecer um diretor de um hospital. Para quem é vendedor, ou para quem está em busca de um emprego, e se você tem a oportunidade de ter um tempo conhecendo, né, ou num evento, de conversar, cara, sabe aquilo que eu falei ontem, né, na palestra de ontem, sobre apresentação pessoal, comportamento e tudo, né? A primeira impressão vai ser muito importante, porque as pessoas poderosas, elas geralmente tomam decisões rápidas, elas são intuitivas, porque elas aprenderam a confiar na própria intuição dela, e porque elas não têm que pedir autorização para ninguém. Então elas podem decidir te contratar, te demitir, ou contratar a tua empresa, né, se você está ali vendendo um produto, um serviço, assim, por quê? Porque ela pode. E aí, essa questão de causar uma boa impressão não é uma questão de sorte. É algo que você pode se preparar. Eu não já falei para vocês que você tem que entrar no LinkedIn da pessoa, pesquisar sobre a empresa dela, entrar no site dela. Isso é o mínimo que você tem que fazer se você vai participar de uma entrevista, se você vai lá numa reunião de apresentação do seu produto, se você trabalha com vendas, ou se você vai conhecer o novo diretor do hospital, o novo administrador do hospital. E para gerar essa primeira impressão, gente, lembra do que eu falei ontem, um vestuário conveniente, né? Nada pode parecer artificial, você tem que estar confortável. Por exemplo, eu, particularmente, eu não me sinto bem de terno e gravata. Eu comecei minha carreira trabalhando em São Paulo e eu nunca gostei muito, né? Mesmo quando eu vou na Feira Hospitalar, mesmo quando eu vou dar uma palestra num evento bem mais formal, dificilmente vocês vão me ver de gravata. Por quê? Porque eu prefiro, tá? Me sentir melhor, me sentir confortável, do que tá, assim, vestido impecável, mas eu me senti artificial, tá? Então, assim, tenta se espelhar na forma como uma pessoa poderosa, né, ela tá se vestindo. Veja como o seu chefe se veste, e aí você tenta se vestir como ele, criando um espelhamento. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, de você fazer um rapport com o seu cliente, ou um rapport com o seu chefe. Mas especialmente para cliente, quem trabalha com venda sabe disso. Quando você chega, né? Por exemplo, é muito comum as pessoas que trabalham, os fornecedores, quando chegam lá na Equipaquer, e lá na Equipaquer a gente se veste assim, exatamente desse jeito que eu estou me vestindo agora, ou até mesmo uma camisa polo nossa. Aí o cara chega lá de terno e gravata, né? E a nossa cidade não é muito quente, mas também não é fria, né? É um pouco mais calor. Chega lá e aí vê como a gente está vestido, né? É comum a pessoa afrouxar a gravata ou tirar o paletó, pendurar na cadeira, porque isso é uma técnica que os vendedores aprendem, né? De ele se ajustar, se adequar à maneira como o outro está se vestindo. E se você tiver com uma reunião marcada, se tiver o mínimo risco de chegar atrasado, por exemplo, em São Paulo, Rio,
Florianópolis, né? São cidades que têm bastante congestionamento. Gente, é melhor você chegar mais cedo e ficar aguardando numa cafeteria para milagrosamente tocar a campainha, né? Ou bater na porta no horário certo. Isso passa uma impressão muito importante para essas pessoas que são as tais pessoas poderosas, que valorizam muito isso. Quinta dica, essas pessoas poderosas, elas vivem pensando no negócio delas. Bem, eu mesmo, gente, eu não acho que eu sou workaholic, mas assim, eu tô sempre pensando na Equipaquera, é meu negócio, né? É quase como se fosse um filho meu, né? Que eu tô sempre pensando, mesmo quando eu tô nas férias, eu de algum modo eu tô pensando em formas de melhorar o meu negócio. Então, assim, todo mundo que é dono de negócio, ou que é diretor, né? Tem um cargo de importância, né, não vou dizer no hospital, ele está sempre pensando na expansão, sempre pensando na evolução do negócio. Então, quando eles conhecem alguém, quando eles conhecem você, por exemplo, eles vão tentar imediatamente pensar, eles vão avaliar você, olhar de cima e baixo, ver o que você está falando, pensar se você pode ser útil de algum modo para eles. Por isso que que eu falei aqui, de quando você conhece alguém, você sempre começa falando pela dor da pessoa, pelo que ele pode se interessar, do que você vai falar pelos seus interesses, do quanto você é bom. Ok? Então não se engane, quando você conhecer pessoas poderosas, ou quando você conversar com pessoas poderosas, a câmera está sempre ligada, ele está ali avaliando você, medindo você, para saber o quanto você pode ser útil para ele de algum modo. Útil para o negócio dele, né? Outro aspecto, tá? Lembra também, quando eu já falei, né, de você procurar o interesse da outra pessoa? Então, numa visita comercial, numa entrevista de emprego com uma pessoa poderosa, apesar de que é você que está sendo entrevistado, pensa que, na realidade, não se trata de você, mas sim dele, né? Não, se trata do interesse dele, porque ele está pensando em como você pode ser útil para o negócio dele. Então, lembra do que eu falei, leve perguntas para demonstrar que você tem interesse, perguntas que mostram que você entende, que você sabe o que você está perguntando, que você sabe o que você está falando, né? Perguntas bem específicas, tá? Isso mostra, passa uma impressão muito melhor. Outro aspecto, nunca fingir ter uma competência que você não tem. Gente, médico, por exemplo, é treinado para descobrir, né? Quando alguém fala assim que uma coisa que sem certeza, né? Sabe por quê? O médico desde a faculdade, né? Ele não pode ficar lidando com essas incertezas que podem matar o paciente. Imagina um cirurgião que está lá fazendo cirurgia. Ele sempre tenta buscar a certeza, né? Sempre tenta buscar a máxima segurança, né? 99,99% de certeza. Então, se você gaguejar, tá? Se você falar que sabe uma coisa que você não sabe, é bem pior do que você falar não sei. Não tenham medo de falar não sei. Fala, doutor, eu não sei, mas olha só, em 2 horas eu vou te trazer a resposta certa. Pronto, resolvido. Não sei, mas eu sei quem sabe. Em 2 horas eu vou te trazer a resposta certa. Pode ser, só espera um pouquinho. Eu sei quem sabe essa resposta. Isso é bem melhor do que você falar bobagem, tá? E queimar o seu filme. Outro aspecto, eu não disse para vocês que essas pessoas poderosas, elas geralmente têm uma característica mais comum de serem pessoas intensas e rápidas. Elas falam rápido, elas pensam rápido, elas têm... Já viu aquela frase? Nossa, fulano é ligado no 220, fulano é ligado no 380. Essa é uma frase que geralmente esse professor de engenharia gosta de falar, né? Nossa, fulaninho ligado no 220. São pessoas intensas, pessoas rápidas, enérgicas, né? Isso é uma característica dos empreendedores, eles têm uma personalidade intensa, eles tomam decisões rapidamente. E da mesma forma, eles escolhem se gostam de você ou não gostam de você na mesma velocidade, tá? Então, o que eu queria dar de dica para vocês? Como o ser humano, ele tende a gostar de alguém, né? Eu estou falando sobre a primeira impressão, tá? Eu estou falando sobre conquistar a confiança, não. Como o ser humano, ele tende a ter uma boa impressão de pessoas que são parecidas com ele, eu queria dar uma dica aqui para os meus colegas que estão assistindo, que se reconhecem como sendo pessoas que são mais calmas, muito calmas. Por exemplo, eu tenho sócio lá na Equipaquer, né, que é uma pessoa que fala mais assim, que se ele estivesse dando a palestra aqui agora, ele estaria falando desse jeito aqui com vocês, sabe? Sabe a pessoa que fala assim, desse jeito, pausada e tal? Esse tipo de pessoa, não é que tem um problema com isso, não. Mas lembra que eu falei sobre o teatro da vida, de você vestir um personagem? Então, quando você estiver lidando com uma pessoa poderosa e você perceber que essa pessoa ela é pragmática, ela é rápida, não tenta ser muito devagar, não sei qual é a palavra, mas muito lento,
Então, tenta criar um rapport, um espelhamento para você se tornar igualmente rápido e falar rápido e ser pragmático e direto ao ponto, tá? Vista esse personagem, mesmo que isso demande uma energia, tá? Eu vou falar mais uma questão que eu acho muito importante. Eu trabalho com vendas, né? Dentro da empresa eu faço a parte comercial. E muitas vezes eu me vejo em situações de eventos em que eu tenho que ser mais afável do que eu sou. O que eu quero dizer com afável? Eu sou uma pessoa muito pragmática, tá? Eu gosto de ir direto ao ponto, mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes, quando você está tratando, né? Especialmente com os mineiros, né? Um abraço para os amigos de Minas Gerais, mas o mineiro gosta muito de fazer uma prosa antes de entrar no assunto, né? Isso é uma cultura de Minas Gerais. Isso não tem muito a ver com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa straight to the point, né? Eu gosto de ir direto ao ponto, eu gosto de ser pragmático. E eu tenho que gastar uma energia proseando, né? E sendo afável mais do que eu preciso. Mas é um personagem, e eu tenho que aceitar esses ossos do ofício, né? E ser uma pessoa afável quando é necessário. Então você, meu colega, que, por exemplo, não é uma pessoa do estilo ligado no 220, se você se considera uma pessoa que é um pouco mais tranquila, calma, né? Mais assim, tem um ritmo mais tranquilo, tenta moderar quando você tiver com uma pessoa que ela é, de fato, muito rápida, porque aí a chance dele gostar de você de cara é maior. Mesmo que depois você possa ser quem... Você pode ser quem você é depois. Eu estou falando só das primeiras impressões. Outra dica útil, tá? Aquilo que a câmera está sempre ligada. Quando você é o staff, né, o consultor dele, você tem que ser o reflexo da pessoa poderosa. Por isso que eu disse para você ver como ele se veste, você vê como ele se comporta, tá? Então, você tem que desenvolver competências sociais. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que uma pessoa que era uma estagiária da Equipaquer, ela pediu para me acompanhar na feira hospitalar, e ela encontrou comigo lá em São Paulo, e a gente foi junto à feira hospitalar. Eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado, porque essa estagiária não apenas não sabia se vestir, como ela não sabia se comunicar. Ela estava ali me seguindo, né, como se fosse uma sombra, ou aquela frase que é até um pouco feia, né, papagaio de pirata, né, porque estava ali sem fazer nada, sem falar nada, e eu estava ali apresentando ela para as pessoas, e essa pessoa, basicamente, ali ficava quieta, muda, que nem um bicho do mato, sabe? E quando essa pessoa está me acompanhando, ela trabalha comigo, ela é como se fosse um reflexo da minha equipe, entendeu? Então é por esse motivo que você tem que, né, o seu chefe tem que ter um orgulho de você, de levar, falar, olha, isso aqui é o João, isso aqui é um excelente engenheiro, esse cara aqui é o engenheiro clínico do meu hospital. E o teu diretor tem orgulho de você, né, de chegar e te apresentar para as pessoas, tá? Então, eu já vi jovens estagiários que, de uma outra forma, causam uma ótima impressão, porque eles têm uma combinação exata de educação e confiança. Ou seja, ele sabe quando ficar quieto, ele sabe quando falar, sabe quando é a vez dele, né? Ele ainda é inexperiente, mas ele é confiante, tá? E ele consegue se apresentar de uma forma, né, a espelhar, a refletir, né, uma imagem interessante a ser projetada. Cuidem da sua mesa de trabalho. Gente, arruma a sala da geriatria, pelo amor de Deus, sala de geriatria bagunçada, né? A gente vê direto, mas aí chega um belo dia que o diretor do hospital visita a geriatria e vai ter uma péssima impressão. Ele vai acabar avaliando você de modo equivalente. A sua desorganização vai passar uma imagem de que o seu trabalho também é desorganizado. Eu sei que na indústria criativa, eu sei que, né, o cara que trabalha lá, né, desenvolvendo videogames, ou então, sei lá, numa firma de design, ou sei lá, né? Aí tem um monte de bonequinho de Star Wars na mesa, enfim. Mas, cara, saiba que é o que eu disse, a câmera está sempre ligada. Então, quando o chefe for na sua sala, o diretor for lá na tua mesa, ele vai avaliar você também desse modo, tá? Outra coisa, pessoas poderosas têm costume de aparecer de surpresa e fazer perguntas. Lembra que eu falei com vocês de que a pessoa poderosa está sempre pensando em como melhorar o negócio, como desenvolver a empresa, como crescer a empresa? Então, você vai entrar no elevador, ou então no banheiro, e você encontra o presidente, né, da empresa, o diretor do hospital. E é capaz de ir ali no elevador, ele chega para você e fala assim, você que é o engenheiro clínico, né, qual que é o seu nome mesmo? Ô, Carlos, prazer, tá? E aí, como é que tá na engenharia clínica? No que você está trabalhando agora? Ele pode perguntar, num contexto maior, né, o que seu departamento está fazendo para melhorar o hospital, né, o que você está fazendo para melhorar as coisas. E, gente, mais uma vez, causar uma boa impressão não é uma questão de sorte, mas sim de estar preparado, tá? De você, pensa numa situação como essa. Poxa, se eu encontrar com o diretor do hospital e ele me perguntar, ele vai te perguntar, porque é assim que eles puxam o assunto. Eles falam, e aí, como é que tá lá na engenharia clínica? O que vocês estão fazendo de bom? E você tem que responder uma coisa assim, né? Uma boa resposta, obviamente, né? Não vou aqui falar. Outra coisa,
não se considere superior às atividades de serviço. O que eu quero dizer com isso? Digamos, você é um engenheiro do hospital, e aí você chega lá no centro cirúrgico e o médico, o diretor tá lá, e ele chega para você e pede assim, cara, tira essa caixa daqui. E aí você se sente insultado, porque digamos que você achou que aquilo ali é uma atividade servil, né? E ele te manda carregar uma caixa ou alguma coisa que não é do seu trabalho, enfim, você se sentiu humilhado. Gente, é bobagem, seja humilde, tá? Olha só, eu lembro claramente de uma vez que eu estava inaugurando o hospital da Unimed Rio, né, um grande hospital, e aí eu fui lá visitar a minha equipe, né, uma visita que eu ia a cada 15 dias, uma vez por mês, para visitar a minha equipe, e aí entrei e tal, botei o jaleco, comecei a me ajudar a carregar a caixa, e aí o diretor, né, da Unimed chegou lá e me viu ajudando os técnicos a carregar a caixa, né, e ele sabe que eu sou o CEO da Equipacare. Eu percebi que ele ficou muito pressionado, assim, positivamente, né, por ver lá o CEO da Equipacare ajudando a carregar as caixas. Então, assim, gente, não tenha medo mesmo que não seja uma atribuição sua, sabe, se uma pessoa poderosa te pede alguma coisa, sabe, você vai passar uma boa imagem, não vai passar desapercebido, tá? Outra coisa também, se você é um jovem engenheiro, um jovem consultor, um jovem executivo, e você acaba sendo convidado para participar daquela reunião importante, você vai todo nervoso, tá? Você fala, ai meu Deus, e se eles me perguntarem, o que eu vou dizer? Ai, e se ele me perguntar uma coisa que eu não sei? Gente, eu acho que todos nós já passamos por isso, né? De você ir para uma reunião com medo, ai, se ele me perguntar uma coisa que eu não sei, o que eu falo e tal? É o seguinte, é sempre melhor você fazer perguntas inteligentes do que querer ser um sabichão, aquele moleque, né, sabichão que chega lá e já quer tá dando pitaco, dando sugestão, fazendo afirmações inteligentes. Então até teve um colega aqui que perguntou, né, uma forma boa de dar sugestão. Uma forma boa de dar sugestão é você sempre fazendo uma forma de pergunta. Pessoal, vocês já pensaram em fazer tal coisa? Inclusive, isso é uma técnica para você não se expor, do que você chegar e fazer uma afirmação. Olha, eu acho que vocês devem fazer tal coisa, né? Uma afirmação. Vocês devem fazer tal coisa. É melhor você fazer em forma de pergunta. Vocês já pensaram em fazer tal coisa? Mesmo que a pessoa fale assim, não, eu acho que... Ou seja, que é uma bobagem o que você está dizendo, você se expõe menos, tá? Outro aspecto, o seu chefe, o seu diretor, o seu cliente, ele gosta de se manter informado. Então, uma maneira de você conquistar a confiança dele é você proativamente e espontaneamente manter uma comunicação proativa para gerar confiança, que é o quê? De vez em quando manda um e-mailzinho, manda um relatório, manda um WhatsApp, falando como é que estão as coisas, mas veja bem o macete. O macete é o seguinte, você não detalha demais. Vou repetir, o macete é você não detalhar demais para o seu cliente, nem para o seu chefe, porque senão você vai atrair uma instrução indesejada ou interferência. O bom é você dar um feedback, você dar o status da coisa, mas não precisa ficar dando muito detalhe, senão ou a pessoa vai achar que você é dependente demais da ajuda dele, ou ele vai achar que, ou ele vai se sentir, né, com a liberdade de se meter muito no seu trabalho, e acho que vai te atrapalhar, né, você isso. Então o macete é você manter a pessoa informada, mas sem muitos detalhes. Sírio, falei que eu ia ser mais rápido, né, nesse bloco, e para a gente caminhar logo aí. Vê se você separa umas 2 perguntas para não demorar muito, para a gente, porque hoje tem muito conteúdo. Maravilha, maravilha, Guilherme, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Fábio. Guilherme, vale a pena enfrentar o chefe ranzinza para sugerir algo que possa melhorar em serviço prestado pela empresa de trabalho? Não na frente das pessoas, tá? E o chefe ranzinza, ele entra aqui com as dicas que eu falei de como lidar com pessoas difíceis, e agora eu vou falar sobre situações difíceis também, que é aquela em que você precisa abordar um problema, você precisa abordar uma situação, a pessoa ela é mais poderosa do que você, porque ela é seu chefe, então você vai abordar isso, né, sem causar um enfrentamento, você vai abordar numa forma de sugestão, usando e abusando, né, daquela questão de falar, de formular suas sugestões na forma de perguntas, né? Ô chefe, o que você acha de tal coisa e tal? Aí ele vai falar, bobagem e tal. Eu falo, puxa, mas eu aprendi dessa forma. Na outra empresa onde eu trabalhei, a gente fazia assim, dava muito certo. Chefe, eu posso até estar errado, mas você me daria a oportunidade de tentar fazer dessa forma por um mês e a gente medir os resultados? Tenta isso. E se mesmo você falando desse jeito, ele falar que não, bobagem, você tá errado, eu tenho certeza de que você tá errado, há 20 anos que eu faço desse jeito, e eu sei que... Aí me desculpa, gente, porque de novo eu vou falar aquela frase, né? Conselho é só isso, um conselho. Ele sempre pode não acatar ou não seguir o conselho, e aí nesse caso, você fez a sua contribuição, e você vai ter novas oportunidades de fazer outras contribuições, ou de
voltar com essa sugestão no tempo certo.